Povo de Deus, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Olha só com quem eu tô aqui hoje. Com o Divinim, 8 meses. Pessoal, isso aqui somos nós aqui, ó. Que gracinha. Olha o que nós achamos. Sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei do que o Senhor Jesus ele falou, que devemos ser como criança. Porque a criança ela é pura, a criança é sincera. A senhora que é mãe, alguma vez a senhora teve essa experiência? Quantas vezes que eu já vi a mãe corrigir a criancinha, o bebê, daqui a pouco ele volta sorrindo para a mãe, para o papai, chorando, daqui a pouco volta sorrindo. Não guarda mácula, não guarda sentimento. É uma criança que não lembra nem do passado. Olha que lindo! O Senhor Jesus, quando eu vi essa fotinha do Divininho quando criança, me lembrei dessa palavra que nós vamos falar hoje. Veja só que revelação que Deus tem para nós. Olha que forte. Lá em Mateus 18, no versículo 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: o que significa um discípulo? Um discípulo tem um mestre, é o aluno, como o professor e o aluno dentro da escola, é aquele que aprende. E o Senhor Jesus, o mestre, e os discípulos seguem os seus ensinamentos. Por isso, discípulos. O Senhor Jesus ensinou o Evangelho. Então, por isso que chama a evangelização, cristão, porque todos seguem ao Senhor Jesus Cristo. E os seus discípulos disseram assim, ó: quem é o maior no reino dos céus? Eles queriam saber quem seria o mais importante. Mas o Senhor Jesus responde: chamando o menino, o pôs no meio deles. E Jesus, chamando o menino, quer dizer uma criança, o pôs no meio deles. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aí você que dirige, a pessoa que dirige, quando ela erra o caminho, ela tem que logo fazer uma conversão, mudança de sentido, não é verdade? Você estava indo por um caminho e você faz uma convergência, uma conversão para voltar para o caminho certo. Se converter é isso. Eu estou indo por um caminho, então eu mudo os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas atitudes, eu mudo a minha forma de ser, de agir. Só o Senhor Jesus muda o interior. O ser humano, ele maquia a aparência, mas Deus, ele muda o nosso interior. Só o Senhor Jesus, a Bíblia fala que ele sonda os corações e esquadrinha os pensamentos. O ser humano consegue mudar o exterior, mas Jesus consegue mudar o nosso interior. Isso é uma conversão. Se converter como uma criança, porque uma criança não guarda mágoa. A mãe e o pai sabem. A gente faz algo com a criancinha para corrigir para o bem dela, ela logo vem sorrindo de novo para a gente. A criança pura não vê malícia em nada, não vê maldade. Se deixar, alguém leva, e se a gente não tomar cuidado, perde a criança, não é assim? A criança, se der na mão dela algum dinheiro, e ela troca até por uma bala, compra tudo de bala. Então a criança, ela tem apenas um erro, por não ter maturidade. Mas existe uma diferença entre maturidade e malícia. Jesus ensina a gente a ser maduros na fé, mas também temos que ser puros de coração. Se não vos converterdes como criança, como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Criança é muito sincera. Volta e meia, até mesmo na internet, aparece várias crianças que falam alguma coisa espontânea. Isso torna até engraçado, porque a criança é tão pura, tão sincera, verdadeira, que ela fala sem maldade, mas ela fala a verdade. Então a criança, ela tem essas características. E isso traz para nós, porque o tempo passa, você cresce, nós crescemos, desenvolvemos, e gera várias preocupações, como os discípulos, do que os outros pensam. Como que os outros me veem, te veem. Eles queriam assim, eles queriam ser grandes, vamos dizer, bem vistos aos olhos dos homens. Mas veja que o Senhor Jesus sempre ficou preocupado em agradar o Pai. Por isso que o Senhor Jesus teve tantos que o perseguiram, até mesmo os fariseus. Fariseus, sacerdotes, saduceus, porque Jesus procurava agradar o Pai. E sempre o Senhor Jesus combateu aqueles religiosos, e foram os que o crucificaram. Há uma diferença
entre alguém que é puro nisso. Porque a pessoa que ela é pura, ela está preocupada em agradar a Deus. Ainda que você venha sofrer as consequências nesse mundo, agrade a Deus. Uma criança, ela é assim, ó. Ela sempre está com um sorriso no rosto. Olha, a gente olha para uma criança, você vê tanta sinceridade. Aqui a gente tinha 8 meses, olha que gracinha. Quando eu achei essa foto, mas que felicidade. 8 meses. Talvez não mudou muita coisa, né? Mudou apenas o tamanho. Mas devemos guardar isso aqui, ó, dentro de nós. Passe os anos, passa não importa quanto tempo, a pureza, a sinceridade, a fé, a perseverança. Manter dentro de nós um espírito de criança, de humildade. Se tem algo que a criança tem, é humildade. A humildade que é servir. O Senhor Jesus sempre procurou servir e não ser servido. Então, que sirvamos ao nosso Deus, como disse a Bíblia, e se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Resumindo, mas se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me serve. Se alguém quer servir a Jesus, o segue. E onde eu estiver, ali vai estar o meu servo. E aquele que me servir, o meu Pai o honrará. A criança, uma vez, os discípulos queriam impedir uma criancinha de chegar até Jesus. Deixai-a, deixa elas vir a mim, porque delas é o reino dos céus. O reino dos céus é puro. O reino dos céus não existe mágoa, não existe ressentimento, não existe má intenção. O reino dos céus é sinceridade. Então que a base do trono de Deus é justiça e verdade, justiça e equidade. Por isso, o Senhor fala de criança. Pureza, simplicidade, humildade, sinceridade. Isso é muito importante na fé, porque quando a fé é sincera, ela traz resposta. Quando há boa intenção, Jesus ele se agrada da boa intenção do nosso coração, do nosso interior. É igual a oração. Qual a diferença de uma oração para uma reza? A oração é sincera. Quando é algo sincero, é diferente. Imagina você que é esposo, marido, né, esposa, e o seu marido, a sua esposa fizer uma declaração de amor para você. Fizer uma carta linda e você, esposa, a senhora, descobrir que tirou da internet. Que o marido só pegou ali e leu. Você vai ficar aborrecida. Já não vai ficar como uma criança mais, vai ficar com raiva, porque achou que era do coração. Mas ali foi uma cópia. Mas se aquela declaração de amor for do fundo do coração, a senhora vai ver ali uma declaração de amor verdadeiro. Porque não foi uma cópia, foi algo de dentro. É isso que Deus ele quer. Puro como criança. Sincero. Transparente. Igual a água. Se na água tiver uma sujeira, você consegue ver. Porque a água é transparente. É isso que Jesus quis dizer nisso, ó. Você consegue fazer um mal para alguém assim? Eu não consigo. Apenas uma pessoa, né, que ela está bem possuída pelo mal, para ela conseguir fazer uma maldade para uma criança. Que só de você olhar para ela, você sente ali uma pena da criança, um amor, um afeto, que é uma pessoa tão que não te oferece perigo. É alguém tão puro, tão simples. Isso que Jesus quer. Por isso que o Senhor nos ama. O Senhor Jesus ama isso. Humildade, transparência, simplicidade. Então que sejamos puros como criança. Todo dia, peça a Deus, ó meu Deus, me ajude. É difícil no mundo de hoje, mas eu quero entrar no reino dos céus. Por isso eu desejo ser puro como criança. Porque tudo que o diabo não teve foi pureza. Por isso que ele foi expulso do céu. E olha que o diabo, Lúcifer, estava no paraíso, estava no céu. Adão e Eva foi expulso do paraíso por causa de Lúcifer também, por causa da serpente. Tudo que o mal ele quer tirar de nós essa pureza. Aí no mundo hoje aí entra as prostituições, brigas, drogas, morte, tragédia, tudo pela falta da pureza. A falta da pureza é o que traz tanta tragédia nesse mundo de hoje. Aonde há pureza, a vida, a esperança, a salvação. Povo de Deus, que o Senhor te abençoe e se te ajudar essa palavra, mande para alguém. Nossa intenção aqui é divulgar a palavra de Deus. Na internet há tanta falta de pureza, mas
essa palavra, essas mensagens é só para isso, levar a salvação, tá bom? Meu Pai, guarde em nós, como o Senhor disse, de tudo que deve se guardar, em Provérbios 4. Guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida. Nos ajude, meu Deus, até a pureza da criança, nos pensamentos, nos bons olhos, pois os olhos é a lâmpada do corpo, ao falar, em tudo a criança ela é pura. Nos ajude a conservar essa pureza e assim aguardar a salvação. Amém. Graças a Deus. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Essa aqui é uma lembrança que nos ajuda a lembrar da pureza. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.